Se alguém perguntasse para você hoje, qual é o teu propósito como filho de Deus? Será que você saberia responder? Será que você não teria dúvida com relação a isso? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 1 e 2 vai dizer o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Moisés estava ali apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, como ele fazia todos os dias, como era o costume dele, era a rotina dele ali, e ele não esperava um encontro com Deus. Ele não esperava ali um encontro espiritual no meio daquele deserto, no meio daquele monte, onde ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. E o que eu quero dizer com isso é que Deus, ele conhece a nossa rotina. Deus, ele sabe aquilo que a gente faz. Ele sabe o que a gente faz quando a gente levanta, ele sabe o que a gente faz quando a gente vai dormir, ele sabe o que a gente faz no trabalho. Deus, ele é um Deus que acompanha a nossa rotina. Independente da gente conhecer muito de Deus ou pouco de Deus, Deus, ele conhece você. Deus, ele nos conhece. Então, se Deus, ele nos conhece, ele se manifesta na nossa rotina. O problema é o quanto a gente conhece de Deus. É o quanto a gente se interessa em enxergar Deus. Às vezes a gente não consegue enxergar Deus na nossa rotina. E Deus, ele é um Deus que nos conhece. E se Deus, ele nos conhece, ele tem prazer de se manifestar nos mínimos detalhes da nossa rotina. O problema é que a gente não consegue enxergar isso. Por quê? Porque a gente não conhece o caráter de Deus. Porque se a gente conhecesse o caráter de Deus, a gente conseguiria enxergar Deus no nosso dia a dia. Porque assim como aconteceu com Moisés, ele estava ali vivendo a sua rotina, ele estava ali fazendo aquilo que era de costume dele fazer, apacentar o rebanho do seu sogro. E Deus, ele vai se manifestar na rotina de Moisés. E isso acontece na nonossa vida também. Deus, ele se manifesta na nossa rotina. Só que a gente não conhece o suficiente do caráter de Deus para enxergar isso. E às vezes a gente fica se questionando: por que eu não vejo Deus? Por que Deus, ele não se manifesta para mim? Por que Deus, ele não fala comigo? Por que Deus, por que eu não consigo enxergar Deus? É porque a gente não conhece o suficiente de Deus. É porque a gente a gente não está comprometido, não está disciplinado em conhecer o caráter de Deus. Porque se você conhecesse o caráter de Deus, você conseguiria enxergar que Deus muitas das vezes nos livra de situações que os nossos olhos, eles não conseguem enxergar. Às vezes Deus, ele fez com que você perdesse um ônibus, e esse ônibus mais para frente iria ser assaltado. Às vezes Deus, ele fez você mudar o caminho, porque se você seguisse o mesmo caminho que você fazia antes, alguma coisa de ruim iria acontecer com você. E a gente, isso às vezes acontece na nossa rotina, e a gente não consegue enxergar isso. E a gente fica se questionando: quando que se manifesta o amor de Deus? Quando que Deus, ele fala comigo? Quando que Deus, ele se manifestou? Deus, ele tá falando comigo e eu não tô conseguindo enxergar? É porque a gente precisa conhecer o caráter de Deus. Porque quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente consegue enxergar o Senhor no nosso dia a dia. Porque Deus, ele tem prazer de se manifestar. E Deus, ele se manifesta nos detalhes. Porque Deus, ele é um Deus que se interessa em fazer você se interessar por ele, sabe? Deus, ele não é um Deus que vai forçar você a alguma coisa, que vai forçar você a buscar ele. Deus, ele não é um Deus que vai querer manipular você. Não, Deus, ele é um Deus que respeita o teu livre-arbítrio. E é da vontade de Deus que você busque o conhecimento de Deus. E quanto mais você busca o conhecimento de Deus, quanto mais você conhece do caráter do Senhor, mais você consegue enxergar de Deus no teu dia a dia. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, para que você descubra o teu propósito em Deus, é você conhecer a Deus. Primeiro você precisa conhecer Deus, porque se você não conseguir
Porque se você não conhecer a Deus, você não vai conseguir enxergar Deus na sua rotina. Aí mais para frente no texto, Deus ele vai revelar o propósito que ele tinha para Moisés. Ele vai dizer que tinha visto a aflição do povo de Israel no Egito, que estava sofrendo, que estava sendo maltratado, e Deus decidiu libertar o povo de Israel do Egito. E Deus ele queria levantar Moisés como líder para fazer essa grande obra. Só que Moisés ele vai virar para Deus e vai falar o seguinte: mas quem sou eu? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? O nosso problema é que a gente acha que Deus ele é limitado à nossa realidade. Quando Deus ele nos faz uma promessa, a promessa que Deus ele vai fazer não é limitada àquilo que a gente está vivendo. Deus ele não precisa que você tenha dinheiro para te dar prosperidade. Deus ele não precisa que você tenha recursos para te dar alguma coisa. Ou que você tenha capacidade para fazer você chegar ao propósito que ele tem. Deus ele não precisa de nada, ele só precisa que você vá. Ele só precisa que você conheça o caráter, os atributos dele. E quando Deus ele vira para Moisés ele vai dizer: quem sou eu para libertar o povo de Israel do Egito? E porque Moisés ele não sabia quem ele era em Deus. Moisés ele não tinha noção do poder que Deus tinha. E quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, a gente para diante das situações. Quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, a gente não consegue suportar as aflições do justo. Porque a gente não tem conhecimento dos atributos de Deus. Então, para que a gente consiga viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa saber quem nós somos em Deus. Porque quando você sabe quem você é em Deus, você não para diante das lutas. Quando você sabe quem você é diante de Deus, você não para diante das dificuldades. Quando você sabe quem você é em Deus, você sabe que você tem autoridade para levantar a voz e ordenar para que o inimigo saia do teu caminho. Para levantar a voz e dizer: tempestade se acalma, vento cessa, vento se cala, aquieta o mar. Quando você sabe quem você é em Cristo, você consegue caminhar sobre as águas, você consegue fazer coisas sobrenaturais, você traz o poder de Deus para se manifestar na nossa rotina, na nossa realidade. E aquilo que era impossível, ele se torna possível. Porque você sabe que você é filho. E se você é filho de Deus, então você sabe qual é o teu propósito. E o teu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas. É justamente libertar o povo do Egito. É tirar as pessoas da escravidão do pecado. É transmitir essa verdade que é a palavra de Deus. Porque a mesma graça que te alcançou também quer alcançar a pessoa que está próxima a você. Sabe? A mesma graça que alcançou você é a mesma graça que quer alcançar as pessoas no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua faculdade, quando você anda na rua. Então o teu propósito como filho é transmitir essa mensagem de Deus. Diga que o eu sou quer libertar o povo de Israel do Egito. É você transmitir essa mensagem de Deus para as pessoas que estão próximas a você. Então esse é o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. É você servir como filho e você transmitir aquilo que te alcançou, sabe? Porque a mesma graça que te alcançou é a mesma graça que quer alcançar as pessoas próximas a você. A mesma graça que vai alcançar a tua família, a mesma graça que vai alcançar a tua casa, o ambiente em que você vive. Ele precisa ser modificado quando você entra lá, porque você entrou com um propósito, você está debaixo de uma palavra. E é da vontade de Deus que a gente viva isso, sabe? Que a gente saiba que o que Deus ele investiu na nossa vida, a nossa responsabilidade como filho, que é viver aquilo que Deus ele tem para nós.